relacionando as plantas aos fatores ambientais. Essa atividade foi desenvolvida para ser realizada na trilha da entrada principal do Parque Nacional Serra de Itabaiana. A prática será realizada em 2 pontos diferentes. O primeiro ponto, Mata Atlântica, corresponde à entrada adjacente à primeira lixeira, situada no lado direito. O segundo ponto é de vegetação terrícola, que vai compreender a entrada da Trilha do Doce. É a primeira entrada à esquerda após a área com várias palmeiras. O ponto de Mata Atlântica é um ponto que tem uma área de vegetação densa, com presença de árvores altas e baixa intensidade luminosa. Chegando nesse ponto, o tutor deve solicitar aos seus alunos que façam a observação do porte das árvores e, em seguida, solicitar que coletem no mínimo 10 diferentes tipos de folhas de arbustos e árvores presentes e armazenem essas folhas em saco plástico com etiqueta identificando o ponto de coleta. Ainda nesse ponto, o tutor irá usar o psicômetro para medir a umidade relativa do ar e a temperatura do ambiente. Além disso, será utilizado também o luxímetro para a coleta de dados de intensidade luminosa no local. Todos os dados dos parâmetros luz, temperatura e umidade relativa do ar devem ser anotados no caderno de campo. Ponto 2. Vegetação terrícola. Este ponto fica próximo à Trilha do Doce. É um local com vegetação menos densa, menor porte das espécies vegetais e uma maior intensidade luminosa. Neste ponto, o tutor também deve solicitar aos seus alunos que façam a observação do porte das árvores. Após isso, os ouvintes devem coletar, no mínimo, 10 tipos diferentes de folha neste ponto. As folhas devem ser armazenadas em saco plástico com etiqueta de identificação do ponto de coleta. Como feito no ponto de Mata Atlântica, no ponto de vegetação terrícola, deverão ser coletados os dados de temperatura e umidade relativa do ar com o auxílio do psicômetro, além dos dados de intensidade luminosa com o luxímetro. Todos esses dados devem ser anotados no seu caderno de campo com a identificação do seu respectivo ponto. Após as coletas de folhas provenientes dos pontos estudados e dos dados dos parâmetros luz, temperatura e umidade relativa do ar, o tutor deve solicitar aos seus alunos que observem a diferença no tamanho das folhas em cada ponto de coleta e, em seguida, que eles comparem o tamanho dessas folhas de ambos os pontos. Além disso, devem ser comparados também os dados dos parâmetros analisados. Com base nesses resultados obtidos ao final dessa atividade, o tutor discutir com o grupo a respeito das adaptações morfológicas que as plantas apresentam para ocupar diferentes ambientes, nos quais os fatores abióticos variam, e como essas respostas morfológicas influenciam na caracterização visual do ambiente. Isso também deve ser uma discussão levantada pelo tutor.